Nós estamos há quase uma semana do batismo. E aí eu fui procurado por uma pessoa que vai descer as águas do batismo. E ela disse para mim assim um tempo atrás: devido à minha enfermidade, eu não estava conseguindo colocar tênis para vir para a igreja. E aquilo estava me incomodando muito, porque a enfermidade me deixou em situações, meu corpo ficou numa situação muito fragilizada, eu estava com meus pés machucados. O Senhor curou os meus pés e eu estou colocando calçado, estou vindo para a igreja. Mas aí você não está entendendo ainda o que eu estou falando, porque ainda existe uma coisa mais profunda. Essa pessoa estava num tratamento, esse tratamento tinha um diagnóstico, mas Deus muda o diagnóstico da medicina. E eu já combinei com essa pessoa que antes dela descer as águas do batismo, ela vai dizer para a comunidade que ela encontrou um Deus de cura. Um Deus de cura. E nós vamos continuar orando pelos candidatos ao batismo, porque eles deram um passo, e esse passo significa coragem. Tem um monte de covarde aí que ainda até com medo, não sei se eu vou, não sei se eu fico. Para batizar, meu irmão, a gente só precisa crer. Crer. Tem gente que está esperando a santidade para o batismo. Nem quem depois que batiza vira santo. Eu fico vendo algumas pessoas que não querem se batizar porque não quer mais pecar. Meu irmão, nós continuaremos pecadores, mas não vamos permitir que o pecado nos domine. É todos os dias no pés do Senhor. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Ô irmão, você dá o tom e dá vontade de ficar cantando, não dá para parar. Hoje eu quero ministrar algo que é pouco revelado numa parábola. Eu não sei se você sabe, mas tem uma parábola que fala sobre plantio, erva daninha e o fim do mundo. Numa única parábola, Jesus falou sobre plantar, sobre erva daninha e falou sobre o fim do mundo. Quem se arrisca a dizer qual parábola que é? Um tempo. Meu irmão, a parábola do trigo e do joio. Do joio e do trigo. Ele falou sobre plantio. Amém? Amém. Ele falou sobre o joio. O que é o joio? É uma erva daninha, invasora, que finge ser o trigo, mas não é o trigo. Amém? Amém. Entra nessa onda comigo que nós vamos chegar no céu juntos. E Jesus fala também do fim do mundo. E outra coisa, Jesus fala do fim do mundo, Jesus fala do diabo, Jesus fala das pessoas que são filhas do diabo. O procedimento para saber quem é de Deus ou quem é do mundo, ou quem é filho de Deus ou filho do diabo, está claro nesta parábola. Então está na hora da gente começar a entender um pouco mais sobre o plantio, a erva daninha e o fim do mundo. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho conforme escreveu São Mateus 13. Todos com as suas Bíblias abertas, seus celulares no aplicativo, no app bíblico. Esta parábola tem duas partes. A primeira parábola que ele fala e depois a explicação da parábola. Mateus 13, do 36 ao 43 é a explicação da parábola. Ora, qual é a parábola? A Bíblia diz que Jesus estava já contando algumas parábolas. E entre as parábolas que ele contou a parábola do joio e do trigo. Ele falou o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um homem que plantou boa semente na sua terra. E aí ele plantou e foi dormir. Por que ele foi dormir? Ele foi esperar o acontecimento. Porque o cultivar da semente não acontece imediatamente. Ela precisa de um processo. Diga processo. Não é só plantar hoje e colher amanhã. Tem o plantar, cultivar e colher. Então ele foi lá, lançou a boa semente numa boa terra. Mas de madrugada, traiçoeiramente, veio o inimigo. Provavelmente um fazendeiro ali próximo, que queria destruir a lavoura do concorrente. Ele foi lá e lançou sementes de joio. O tempo foi passando, o trigo começou a crescer, e o joio começou a crescer com o trigo. E os
funcionários daquele fazendeiro falou: escuta, você não plantou boa semente? Agora a gente está observando que crescendo com o joio está uma erva daninha desastrosa, que não vai dar nenhum tipo de farinha, porque o trigo, embora ele seja semelhante ao joio, o trigo ele deriva, ele multiplica, ele traz um resultado. O joio não, ele é estéril, ele é oco, mas parece o trigo. Tem gente que está dentro da igreja, parece crente, parece cristão, mas é estéril, é oco. E eu vou falar numa frase que vai te impactar um pouquinho mais à frente. E aí Jesus falou, os funcionários perguntaram: você não plantou boa semente? Ele falou: plantei, mas é que de madrugada, traiçoeiramente, o inimigo veio e jogou a semente do joio, e ela está crescendo junto com o trigo. Os funcionários falaram: então o que eu devo fazer? Nada, deixa o joio crescer com o trigo, porque se você mexer no joio agora, você vai machucar o trigo. Aí ele falou: e tem uma outra coisa, mas vai chegar um momento, na hora da colheita, em que nós vamos pegar o joio, juntar e jogar no forno, ele vai ser queimado, e o trigo eu vou juntar e colocar no meu celeiro, estará comigo guardado. Amém, irmãos? Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas. Aí Jesus contou a parábola. Os discípulos perguntaram: mas por que você fica contando historinha? Jesus falou: eu conto historinha porque essas pessoas que estão aqui são agropastoril, vive do pasto, vive da agricultura. Eu preciso falar das coisas do reino de maneira simples. A simplicidade dos pescadores, a simplicidade dos agricultores, eu não posso excluí-los da palavra. Eu conto parábolas para que os grandes segredos e revelações do céu sejam acessíveis às pessoas simples. Quem entra na igreja tem que entender a palavra. Diga amém. Amém. Quem entra na igreja não pode ficar ouvindo doutores da lei que falam coisas que você não entende. A palavra tem que ser compreensível. O Tiago me deixou impactado que no testemunho que ele trouxe, ele falou uma coisa que me deixou muito tranquilo, e a Tenda da Paz tem buscado isso mesmo. Ele falou: de todas as igrejas que eu caminhei, quando eu cheguei aqui, eu sentei neste banco e eu entendi a palavra que foi ministrada nessa igreja. E é isso que tem que acontecer. Jesus, ele saía às multidões. Que tipo de pessoas vocês acham que seguiam Jesus? Os ricos estavam num palácio, os grandes sacerdotes dentro dos templos. Quem estava ao redor de Jesus eram como nós, pessoas necessitadas, pobres e miseráveis. Pobres porque nem todos temos o que queremos, e miseráveis porque longe do Senhor. Nossa condição é de miséria, nossa condição é de condenação. E ele contou essa parábola, só que aí ele vai à casa de uma pessoa e os discípulos chegam e falam para ele assim: explica para nós essa parábola, não ficou muito bem clara, nós queremos o entendimento, a compreensão. E aí vem a explicação da parábola. Vamos ler juntos? Mateus capítulo 13, vocês entenderam o contexto, amém? Coloquei vocês dentro do contexto. Agora Jesus vai explicar a parábola. Capítulo 13, a partir do versículo 36. A minha Bíblia é NVI, irmãos. De repente ela pode estar diferente. Por isso que eu estou indicando para os irmãos já faz tempo. Procure ou abaixar o aplicativo da NVI ou comprar uma Bíblia NVI. Quem se batiza aqui ganha uma Bíblia novinha da NVI, que é para deixar os irmãos ali. Explicação da parábola do joio. Vamos lá. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu, preste atenção, hein? Não sou eu que estou falando não, é Jesus, tá? Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é a boa semente e são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. Em outra tradução falam filhos do diabo. E o inimigo que a semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. São os anjos.
Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. Jesus está falando como o mundo vai acabar. E vai acabar. E eu não estou falando do mundo, o espaço físico. Eu estou falando das pessoas que fizeram as suas escolhas, ou para a salvação, ou para a sua destruição. Não sou eu que estou falando, é Jesus. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Ele está falando, não vai só acabar o mal, vai acabar quem pratica o mal. No reino dos céus não deixará de ter apenas maldade, mas não entrará no reino dos céus quem pratica maldade. Posso ouvir um amém? Amém. Então ele está colocando uma condição para pertencer ao reino. É agora, é o perdão, é a salvação, é a restauração. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Amém, igreja? Amém. Esta é a parábola do joio e do trigo. Quando eu ouço algumas pessoas ministrando a palavra do joio e do trigo, eu vejo muitas pessoas falando da não comunhão dos irmãos, porque o joio vai ficar misturado com o trigo. Mas a parábola ela é muito mais ampla do que isso. Jesus ele trouxe uma revelação do que vai acontecer, inclusive no processo de restauração da tua igreja. O que vocês precisam entender é que Jesus trouxe uma revelação profunda. A parábola do joio e do trigo nos revela sobre o reino. Amém? Amém. Então vamos lá, vamos entender o que é reino. Quando a gente fala de reino, a gente está falando de um governo, de alguém que vai estar no governo, e este governo haverá as pessoas que aceitarão o governo desta pessoa que estará governando. Jesus veio no momento em que o mundo estava desgovernado. Diga desgovernado. Olha, você vai ler a Bíblia, você vai entender a Bíblia, porque a Bíblia vai dizer assim: era rico extorquindo, era religioso se achando no direito de julgar, era templos completamente... Hoje isso não acontece. Templos suntuosos, pessoas bem vestidas, e fora do templo pessoas miseráveis que não podiam acessar o templo. Jesus chegou no momento em que o mundo estava desgovernado, e ele veio apresentar um novo reino, que é chamado Reino dos Céus, cujo governo pertence a Deus. Pertencer a este reino significa aceitar o governo de Deus. E se eu quero ser governado por Deus, eu preciso saber quem Ele é. Amém? Praticar a vontade dele, amém? E ter intimidade com ele. Porque uma coisa é eu perguntar aqui, sei lá, se eu perguntar pro Davi, qual é a fruta que o Edson mais gosta? Ele vai falar, oxe, pastor, como que eu vou saber? Agora pergunta pra Neia. Ai, pastor, eu gosto de jaca. O irmão enfia a cara na... Não é o pé. Não é o pé. Olha, a irmã Né foi para Porto Seguro, trouxe uma jaca, o irmão tá ali, quase que não vem pro culto. Agarrou na jaca. Por que a Neia conhece o Edson? Porque ela tem intimidade, ela vive com ele. Tem gente que fala assim, eu ir para a igreja, para quê? Eu oro aqui na minha casa, Deus fala comigo, então quer dizer que Deus tem que procurar o lindo. É Deus que tem que ir atrás. Eu não preciso, eu falo com Deus aonde quer. Verdade, a gente fala com Deus aonde quer, mas intimidade com Deus não se faz quando você quer ou na hora que você entende. Intimidade com Deus é quem... A Bíblia fala o seguinte, olha, vai lá no livro de Tiago. Achegai-vos, pois, a Deus. Ou seja, se prontifique ir à presença dele, porque Deus também virá à sua presença. Então a parábola do joio fala sobre o reino. O reino, Jesus trouxe a notícia do reino. Ei, é chegado o reino dos céus. Esse reino deste mundo aqui, ó, não deu certo. As pessoas estão querendo cada vez mais honra para si. Este reino aqui vai ser destruído para ser instaurado o reino dos céus, sob o governo de Deus. Essa é a boa nova que Jesus trouxe. Aí Jesus diz o seguinte: para entrar no reino,
Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então Jesus está falando do reino e como entrar no reino. Michel, como que entra no reino? Através de Jesus. Jesus é a porta do reino dos céus. Amém, irmãos? Jesus é a porta do reino dos céus. É por isso que a gente fala, quem quer aceitar Jesus? Eu sou meio contra isso, porque quem tem que nos aceitar é Ele. O reino é dele, ele é a porta e ele abrirá essa porta para quem ele quer. Mas aí a gente fala, levanta a mão, quem quer aceitar Jesus? Porque quando você aceita Jesus, ele é a porta que se abre para você entrar no reino dos céus. Se você estiver entendendo, diga amém. 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 Ele traz então o reino, mas ele também, na parábola, ele traz o julgamento. Porque ele fala o seguinte na parábola, sim, haverá pessoas, o mundo está cercado de pessoas boas, pessoas más. O mundo está cercado dos filhos de Deus e dos filhos do diabo, porque aquele que vive na intimidade com o diabo não tem nada com Deus. Amém, igreja? Por que Jesus chama as pessoas malignas filhas do diabo? Ué, se o mundo, a Bíblia diz, lá em 1 João, vai lá, no livro de 1 de João, o mundo jaz no maligno. E o diabo, ele é homicida desde o início. E aqueles que são imitadores do diabo são filhos do maligno. Então a gente precisa entender que a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do maligno é que o filho de Deus sabe que assim como a Neia conhece que o Edson ama a Jaca, eu sei como acessar o coração do meu Deus. Eu tenho intimidade com Ele, porque eu pertenço ao reino de Deus. Não é o reino das testemunhas de Jeová. E aí, irmãos, a gente precisa entender o julgamento final. Jesus está falando sobre o julgamento final. Por que tem gente que fala assim, né? Por que Deus não destrói logo esse mundo do jeito que está? Tem gente fazendo pergunta tola, desculpa. A parábola está dizendo, Jesus falou assim, deixa crescer, porque vai chegar o momento da revelação da verdade, e aqueles que estão no reino entrarão no reino para viver o tempo com Deus, mas aquele que escolheu não estar com ele será portanto destruído como o pai dele, o maligno. Nós vamos continuar essa narrativa que eu estou trazendo para vocês. Por que Jesus contava história então? Jesus não queria no reino do céu só os doutores da lei. Jesus queria o pescador, amém? Jesus queria o agricultor, Jesus queria o pecador, Jesus queria a prostituta, Jesus queria o ladrão, Jesus queria aquele homicida. Jesus quer todos no reino, mas para entrar no reino tem que passar por Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por que Jesus diz que Ele é o caminho? Porque no caminho eu era homicida, eu vou deixando de ser homicida. No caminho eu era adúltero, deixei de ser adúltero. No caminho eu vou conhecendo e vou me libertando até chegar ao reino dos céus transformado. Aleluia! E eu quero compartilhar com vocês uma história sobre o fim do mundo. A parábola do joio e do trigo não é só uma parábola que vai diferenciar quem é de Deus e quem não é de Deus. Não é uma parábola que vai apenas falar de relacionamento. Não é uma parábola pequena. É uma parábola que fala do hoje, do amanhã e do final. Por isso que Jesus fala, quem tem ouvido, saca o que eu estou dizendo. Por isso que ele fala, quem tem ouvidos, ouça. Porque escutar, eu estou aqui conversando com vocês, mas eu estou ouvindo o teclado. Eu estou ouvindo as meninas tocando, os meninos tocando uma informação ali, estou escutando. Mas ouvir é aquilo que está entrando dentro do meu coração. Eu estou ouvindo a voz do Senhor, não estou escutando. Quem tem ouvidos, ouça. Amém? Eu quero trazer uma frase. Hoje nós temos igrejas cheias de cristãos sem Cristo. Como que isso é verdade, pastor? Como que isso é possível? Falsa aparência. Tem igrejas cheias de cristãos sem Cristo. Cristo não faz parte da vida de algumas pessoas que frequentam a igreja, porque muitas vezes esses falsos cristãos estão dentro da igreja, praticando o que é certo dentro da igreja, quando na verdade, se eu pertenço ao reino, eu faço o que é certo também lá fora. É uma escolha. Cristão significa um pequeno Cristo, ou seja, uma pequena
prefiguração de quem é Jesus, ou seja, uma revelação de Jesus. Se alguém precisa encontrar Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, eu preciso ser esse acesso para que as pessoas possam conhecer Jesus. Então, as igrejas estão cheias daqueles cristãos que fazem uma média. A igreja é um celeiro, não sei se você sabe, mas grandes personalidades da música saíram da igreja. O Senhor deu talento para louvar o nome dele, mas quando eles descobrem que eles podem fazer dinheiro, eles largam a igreja para fazer dinheiro. Aí eles entram no mundo gospel. Agora é gospel. Você pode ver, por exemplo, a Gretchen era gospel, fez CDs e muita gente comprou na época. Ela fez até a música esqueci o Piripimpam, com estilo gospel. Mas o dinheiro, o encantamento, o que são os filhos do mundo? O que são os filhos da perdição? O que são os filhos do maligno? Que troca a presença do Senhor por qualquer coisa lá fora. Troca por dinheiro, troca por fama, troca por prazer, troca por droga, troca por prostituição. Esses são os filhos do maligno. É a Bíblia que está falando isso, não sou eu que estou dizendo isso. Agora nós aqui dentro, que estamos lutando todos os dias contra a nossa carne, contra o pecado para estar na presença do Senhor, o que nós cantamos? Quem já pisou no Santo dos Santos não encontra outro lugar para viver, porque é na presença dele que eu encontro paz, é na presença dele que eu estou seguro. As igrejas estão cheias de cristãos sem Cristo, que colocam o nome, que igreja, você é o quê? Eu sou cristão. Que igreja você vai? Vou na Tenda da Paz. Nossa, nem parece. Gente, deve ser terrível alguém falar isso, né? Hoje, eu cheguei esses dias num ensaio, aí as luzes da igreja estavam todas acesas. Não vai falar que sou murrinha não, hein? Cheguei pagando as luzes, falei, nós vamos ficar aqui na frente, vai ficar as luzes acesas só aqui da frente. Aí ó, a Tayane falou, e ele é assim mesmo, viu? Lá na escola ele é assim, ele é meu vizinho, ele é assim. Então, meu irmão, o que nós somos, temos que ser. Aqui tem pessoas, eu falo isso sempre, que nós ganhamos para Jesus, não foi indo bater na porta lá, ô Neuza, ô Renato, vão para a igreja que vocês vão para o inferno. Falei alguma vez isso para vocês? Não. Você sabe que a Neuza e o Renato, até a Neuza falou uma coisa que isso me traz muita alegria. A Neuza falou assim, olha, Renato nunca foi para a igreja não, pastor. Ele não gosta de igreja não. Eu falei, mas ele vai gostar da tenda. Aí ela falou, me ajuda a convencer. Eu falei, já vamos entrar em oração. Ela veio uma vez ou duas só, né, Neuza? E na próxima veio o Renato. O Renato veio, ficou, aceitou Jesus e hoje faz parte da Tenda da Paz. Por que vieram? Porque eles falaram assim pra gente uma vez: neste condomínio nós queremos mais vizinhos como vocês. Eu quero conhecer o que vocês têm. As meninas que vocês estão vendo aqui, a Tayane que louva, a Nenê que louva aqui na frente, não foram criadas pelas mães e hoje são excelentes mães. Conheço elas desde pequenas. Foram as minhas vizinhas durante anos e muito mais tempo, vizinhas da família da minha esposa. Hoje estamos servindo ao Senhor aqui. Imagine se eu tivesse dado um testemunho diferente do que eu estou fazendo aqui. Eu não teria credibilidade para ter os vizinhos. Eu tenho alunos aqui, não é verdade? Tenho alunos, pessoas que frequentam a escola que eu trabalho. Eu tenho que ter o mesmo posicionamento na presença de vocês e longe de vocês. Porque as igrejas estão saturadas de cristãos que não têm Cristo. Só tem o nome, mas não tem a característica. Isso é muito triste. Amém, irmãos? Então vamos lá. Jesus disse na parábola, já estou encerrando. Ele é o semeador. O que o mundo está precisando, irmão? Se a gente for listar, o mundo está precisando do quê? Humanidade, gente de bom caráter, honestidade. O mundo está precisando de uma série de coisas. Jesus veio lançar semente dessas coisas. Ele é o semeador. Diga, Jesus é o semeador. O campo é o mundo. Então ele veio semear. Quando Jesus veio, ele veio para um mundo árido, seco, que precisava de boa semente. E os que pertencem a Deus são a boa semente. Eu quero trazer uma novidade para você. Ele está chamando eu e você de boa semente.
Amém. Responsabilidade. Jesus está falando que você é uma semente que tem uma... Como que eu posso dizer? Existe... Eu nem passei, irmãos, desculpa. Existe em você uma grande capacidade de gerar um fruto novo aonde você está. Posso ouvir um amém? Jesus está falando, eu vim plantar... Eu vim semear. A semente que eu estou jogando é aquele que faz parte do reino. Quem faz parte do reino vai trazer outros para o reino. Então eu e você somos a boa semente lá na faculdade, lá no trabalho, lá na vizinhança. Nós somos a boa semente. Amém, irmãos? Amém. Tem uma semente que ainda... Vou repetir. Nós somos a boa semente. Amém, irmãos? Amém. Então no próximo culto quero 3 visitantes que você evangelizou. Ó, pastor, eu sou uma boa semente. Tem 3 aqui, ó. Faz uma análise até o final do ano. Quantas pessoas você trouxe aqui, ô boa semente, para servir ao Senhor? O Wendel tá indo na do pai, tá trazendo uma semente dele. O Éder assiste o culto ali todo assim, ó. Olha lá, 2 sementonas fortes do lado dele ali, ó. E o Éder tá ali assim, ó. Quem já pisou? E ele já tá de olho em outra semente. É bênção essa família. Aquele querido que tá do lado do Wendel, ele me abraçou e falou, vou voltar, hein, pastor? Olha ali, ó. Tá aqui hoje. Tremenda essa grande seara. Ele veio e está lançando boa semente, mas tem uma semente que ainda não percebeu que ela é boa, que ela tem potência. Você já parou para pensar a capacidade de uma semente? Você planta uma coisinha que você não enxerga, daqui a pouco torna-se uma árvore. É tremendo. Jesus está falando que você diante dos olhos das pessoas não é nada, ninguém está te enxergando, mas quando Ele vem e coloca você em capacidade, você se torna algo que as pessoas não conseguem derrubar, que não conseguem destruir. Amém, irmãos? O campo que nós vamos plantar é o mundo. Os que pertencem a Deus são as boas sementes. Mas aí Jesus fala, o diabo planta o joio. Enquanto tem o que está plantando, vamos para a igreja, tem o outro que fala assim, vamos beber uma, vamos tomar uma. Enquanto tem um que está falando, larga isso, a tua esposa quer a sua companhia, vai viver uma nova vida em Cristo. O outro está falando, vamos de novo lá, passar a noite, vamos cheirar mais uma carreirinha. Porque está cheio dos filhos do diabo que oferecem. Eu até li uma frase na semana passada que diz assim, para trazer para a igreja é um parto, é uma luta, mas o mundo para tirar dentro da igreja é um estalar de dedo. Esses dias a gente está vendo um testemunho da Dayana. O testemunho que ela falou uma coisa que me colocaram na cabeça, porque eu era de tal religião, nunca mais seria de Cristo. Hoje ela voltou para a igreja, Deus está fazendo algo tão maravilhoso na sua vida, algo extraordinário, colocado na cabeça, convencendo a mulher que ela não teria mais direito. E aí vem Jesus e fala, não é a igreja, não é a religião, sou eu o caminho, a verdade e a vida. Dei um abraço do esposo dela na última sexta, ele está participando do trabalho dos homens, nós conversamos muito. E o filho se batizou hoje. A nora e o filho se batizou, e por isso você vai aplaudir ao Senhor nessa manhã. Olha que testemunho, Daiane. A Daiane chegou aqui falando, eu pertencia a uma igreja. Pode falar. Quando eu estava na igreja em 2009, Deus me prometeu que Ele levaria todos da minha parentela. E Ele levou a Giovana quando eu saí, e a Giovana me trouxe para cá. E Deus levou meu filho porque ele não era meu jeito. Ele não morava, não fazia mais nada. Mas agora ele está servindo a Deus, foi levantado como cooperador. Glória a Deus. Uma igreja pequena, amém. Eu creio. E a minha nora está louvando a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ela está falando que ela recebeu em 2009 uma profecia que dizia que Deus traria para a salvação um por um da família dela, e hoje ela está vivendo isso, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Amém? A Bíblia fala que sim, nós vamos encontrar nesse mundo aquele que planta maldade, aquele que é contra. Esses a Bíblia chama de filhos do diabo,
que é aquele que enquanto você está mostrando a salvação, ele está levando para a perdição. O maligno que se levanta para oferecer o que é mal. Esses não têm parte com Deus. Parte com Deus tem aquele que quer levar pessoas para o reino dos céus. Amém? E a colheita? O que é a colheita? É o fim do mundo. Porque na colheita, quando você vai fazer parte da colheita, quando você vai fazer a colheita, você faz a seleção. Esse grão presta, esse não presta. Então esse aqui eu vou guardar, eu vou selecionar, eu vou proteger. Esse aqui eu vou lançar fora. É assim que nós ouvimos sobre o reino. E eu termino essa ministração e eu quero que você leia comigo esta frase. 1, 2, 3. Quem tem ouvidos, ouça. E o Espírito Santo está falando algo no seu coração nessa manhã.